Irmãos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Números, capítulo 13. Eu quero percorrer um pouco da palavra com vocês hoje. A alegria do Senhor é nossa força. E diz a palavra do Senhor, o título é 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel. E aí aqui no verso 23 diz o seguinte: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. A Bíblia fala que existia um povo poderoso que veio da Mesopotâmia, chamado de Enaquins. Esses Enaquins, se você for pegar a tradução em hebraico, eles têm o título, o nome de comprimento de pescoço, ou seja, eram homens poderosos, fortes, né? Os Enaquins. E agora Moisés, dirigido pelo Senhor dos Exércitos, ele executa o que o Senhor falou. Mas é interessante que saíram 12, são 12 tribos de Israel, e junto com essas 12 tribos, ou seja, saiu um membro de cada tribo. Entre eles, Josué, que era de uma tribo, e Caleb de outra. E foram para espiar a terra. E como eu li aqui para vocês, os cachos de uva, acredito eu que aquele solo, aquele horizonte A, um horizonte maravilhoso, mineral, um horizonte chernozêmico. Acredito eu que, segundo a gente quando estuda solos, as qualidades dos solos da Terra, o horizonte A chernozêmico ele tem aí 65%, né, a mais de saturação por base, enfim, é um solo maravilhoso. Um solo que tudo que planta produz com abundância. E era lá que o Senhor queria que o povo dele, um povo que estava peregrinando, um povo que tinha sido escravizado por mais de 400 anos, e agora o Senhor liberta aquele povo, tira aquele povo da mão de Faraó e leva aquele povo para o deserto. E é interessante que aquele povo, eles eram muito incrédulos. Talvez eu estou falando com alguém que está passando por uma luta tão grande. Opa, eu estou aqui. E quando eu falo de luta, essa luta está relacionada tanto à saúde, como à vida financeira, a vida profissional, a vida espiritual, a vida sentimental. O nome diz é luta. Mas eu tenho uma notícia boa para falar contigo da parte de Deus. Deserto não é lugar para ficar, não. Deserto é lugar de passagem. Deus queria que aquele povo passasse. O propósito de Deus era que durante 11 dias aquele povo passasse por aquele deserto e possuísse a terra que manda leite e mel. Mas aquele povo foi tão obstinado, tão rebelde, que o que era para acontecer em 11 dias, eles demoraram 40 anos, e muitos deles morreram e foram sepultados naquele deserto. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb, e os jovens, né, que tinham abaixo de 20 anos de idade, porque Deus já estava saturado com aquela situação. E a proposta que o Senhor fala comigo hoje, diante de situações difíceis que eu tenho vivido, mas eu estava comentando com uma pessoa e eu cheguei a uma seguinte conclusão, eu já tenho essa conclusão comigo, de que não se prega, ou seja, não se transmite a mensagem, a palavra rema, que é a palavra de Deus, somente quando está tudo correndo bem, não. É exatamente no momento de provação que Deus escolheu grandes homens e mulheres que são chamados heróis da fé, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Sim! Muitas das vezes, Deus vai permitir que pessoas digam para você, não tem jeito,
talvez o diagnóstico não é um diagnóstico bom, não tem solução, a solução vai ser realmente você fazer assim, assim, ou talvez alguém vai dizer, para esse casamento não tem mais volta não tem perdão. Essa porta de emprego fechou porque você é preguiçoso, você não gosta de trabalhar, então, aonde você bater, a porta vai estar fechada. Você não dá certo na vida sentimental, porque você é assim, assado, é ensopado. Ei, você vai ouvir muitas palavras. Mas o que me chama a atenção dentro desta palavra é que Moisés, ele mandou 12 espias. E mais abaixo aqui, louvado seja Deus na palavra, a terra manava leite e mel. Mas a palavra vai dizer aqui, no verso 30, então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse, subamos e animamo-nos e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, a palavra diz no verso 31, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Olha que palavra negativa daqueles 10 espias. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, comprimento de pescoço. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, os Enequitas, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela fala primeiro comigo, eu que estou transmitindo, Diácono Ailton Bernardo. A palavra de Deus diz assim, se tiveres fé, como de um tamanho de um grão de mostarda. A semente de mostarda, segundo estudiosos, é uma das menores que tem. Se tiveres fé, transportarás um monte, dirás, sai daqui, passa para lá. Deixa eu te falar uma coisa. A situação que você está enfrentando, sim, é você. Como eu estou passando e outros estão passando, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Em outras palavras, ele disse assim, eu venci e você também vence. É somente você crer, porque tudo é possível ao que crê. É pela fé, é na certeza. Quando vir um diagnóstico ruim, quando vir uma palavra negativa, quando alguém disser que não tem jeito, ei, para de ficar olhando, é isso que o Senhor tem falado comigo. Não fica olhando muito para a dificuldade, não. Se você ficar atentando para o problema, foi exatamente isso que o povo de Israel ficou, olhando para o tamanho dos gigantes. Eles deixaram de olhar que a terra manava leite e mel. Ei, peraí, eu estou falando de uma coisa que eu estou vivendo. Não fica olhando para o problema. Tu está passando por um problema, é o quê? A perna? É o quê? O que é? É a dificuldade, tu não conseguiu andar ainda, a ferida não fechou. Ei, para de olhar, por favor. Olha para Jesus, a palavra diz assim, olhai para mim, todos os termos da terra e sereis salvos. Está escrito lá no livro de Isaías. Vamos olhar para Jesus. Essa é a palavra que Deus me manda como profeta, como servo dele, falar para você. Olha para Jesus, não fica tentando, olhando para as coisas que se veem, não, mas olha para aquilo que você não vê. O que a palavra fala lá no livro de Hebreus? Essa palavra está falando comigo. Eu estou tomando posse dessa palavra, eu estou me alimentando desta mensagem, eu creio que você também. A fé não é o firme fundamento, não é a certeza, não é a prova daquilo que você não está vendo, não está poupando, mas você sabe que está ali. Ei, vamos tomar posse. Vamos tomar posse da cura, vamos tomar posse da porta aberta, vamos tomar posse de que o Senhor vai fazer algo extraordinário, porque Deus vai fazer uma coisa nova. Deus, ele vira a cena. Era isso que Deus queria, que o povo ali, os hebreus, eles colocassem essa proposta no seu coração, eles acreditassem que o Senhor, ele tinha e tem poder para realizar milagres. Essa é a palavra da tarde, do dia, de hoje, para você desfrutar desta mensagem. Mas eles estavam atentos ao tamanho dos homens que tinham o comprimento de pescoço. Eu creio que eram homens grandes, de pescoço grande, eles eram grandes. Mas é uma coisa que me chama a atenção, que a palavra diz que da mesma forma como eles
os hebreus viam aqueles gigantes, eles temiam, se sentiam como gafanhotos, a Bíblia diz, e também éramos aos seus olhos. Então isso quer dizer que eles também ouviam falar do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que feriu a terra, do Deus que agiu de forma tremenda. Eles sabiam, porque aquilo percorria. A Mesopotâmia estava por ali mesmo. Eles vieram da Mesopotâmia, aqueles os anequitas. Então eles ouviam falar do Deus de Moisés. Então isso me chamou a atenção. Da mesma forma que o povo de Deus se sentia inferior diante daquele gigante, os gigantes também estavam receosos, com medo daquela situação. Ei, para de ter medo. A alegria do Senhor é a tua força. Olha para frente, olha para Jesus, olha para a tua fé, confia. Ainda que a figueira não floresça, essa palavra está falando comigo. Ainda que a vide não dê fruto, mas todavia eu e você vamos nos alegrar no Senhor. Não vai fechar, não vai acontecer. Ei, quem dá a última palavra é o Senhor. Tomemos posse dessa palavra profética para a nossa vida. Isso sim é viver o Evangelho, é falar daquilo que nós estamos vivendo, é crer pela fé. Que ainda que não está acontecendo, ainda que você está olhando, poxa Senhor, eu não estou vendo uma evolução. Mas o Senhor diz assim, olhai para mim e sereis salvos. Ei, enquanto eles ficaram olhando para o tamanho dos gigantes, eles deixaram de desfrutar das maravilhas que tinha naquela terra, porque aquela terra manava leite e mel. Se um cacho de uva 2 homens precisavam segurar pela veiga, imagina o que tinha de gostoso, figo, outras coisas gostosas que tinha. Então eles tinham, o desafio era vencer o gigante, vencendo o gigante. Nós temos que vencer o gigante do medo, o gigante da falta de fé, o gigante da insegurança, o gigante da incredulidade. E venhamos ter fé e certeza de que o Senhor faz. Porque o Senhor é bom. A palavra diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Eu espero que você receba essa mensagem da parte do céu. Porque eu tomei posse. Deus está usando a minha boca para mim, está usando para você. Em breve, eu estarei contando milagres. E eu creio que você também vai contar milagres por onde você passar, porque a palavra de Deus ela é libertadora. A palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela transforma. Mas a única coisa que nós temos que fazer é olhar pela fé. Tem um hino maravilhoso que diz, eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Porque fiel é a tua palavra, ó Senhor. E são lindos os teus caminhos. Eu sei em quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Que você receba essa mensagem, que vos fala o diácono Ailton Bernardo, e que você se inscreva no nosso canal, compartilhe a pessoas hoje que estão passando por situações difíceis, que talvez estão até tentando tirar a sua vida. Já chegaram a uma conclusão, Satanás conseguiu minar a mente delas, e dizer para elas, olha, dá um cabo na sua vida porque não tem solução. Isso é uma mentira. Ele é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz, Jesus ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que o Senhor te abençoe. Recebe essa palavra com fé e tome posse da tua vitória em nome de Jesus.